No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a importância da leitura na formação dos jovens e no desenvolvimento social e oportunidades profissionais, porque agora, no dia 29 de outubro, comemoramos o Dia Nacional do Livro. E então, com isso, eu fiz algumas pesquisas e eu descobri que o Brasil vai mal. Vai mal em comparação a outros países e vai mal em relação às suas próprias medidas e incentivo à leitura. O que o último relatório da Organização de Desenvolvimento Econômico mostrou é que, isso com base nos dados do PISA de 2018, é que os jovens cada vez têm aumentado o gap em relação ao aprendizado e a sua renda e posição socioeconômica. Então isso impacta diretamente também na questão de qualidade de leitura, interpretação de texto, aptidão para cair ou não em fake news na internet, entre outras coisas, e isso no final vai acabar afetando também as suas oportunidades profissionais no futuro e o seu desenvolvimento social. Outro dado que me chamou bastante atenção é que a gente fala muito, né, dos jovens agora, que são os nativos digitais, mas a questão deles serem nativos digitais não quer dizer que eles sejam letrados digitalmente. E o que isso quer dizer? Que, na verdade, eles não sabem fazer uma pesquisa na internet, eles não sabem interpretar os textos que leem, eles não sabem identificar opiniões, eles não sabem, inclusive, elaborar a sua própria opinião. E o Brasil teve um resultado de apenas 33% conseguem fazer isso, né, satisfatoriamente, segundo esses dados do PISA, mas, por outro lado, no mundo, apenas 47% conseguem. Então vejam que, por mais que o Brasil tenha números piores que o resto do mundo, o Brasil também não é uma exceção. O resto do mundo também está sofrendo com o letramento digital. E aí, de novo, a gente fala que os professores têm um grande papel nessas novas habilidades de transformação que os jovens precisam para se desenvolver no século XXI, né? Que saímos já do que era do século XX, de aprender o que era o conteúdo que era passado, e agora a gente precisa aprender a fazer a curadoria dos conteúdos que nós recebemos. Então, isso já é um fator bastante importante para a gente considerar. Outra coisa, o volume de livros que foi impresso no Brasil nos últimos anos, se a gente olhar dados, né, da indústria de 2013 para cá, o número de impressos aumentou significativamente, porém, o brasileiro, em comparação ao resto do mundo, consome, em sua maioria, livros de autoajuda ou livros de cunho religioso, enquanto que nos outros países nós vemos títulos de fantasia, não ficção, romances e algumas outras obras com outros contextos, obras clássicas, né, da literatura. Então você vê que também aí há uma desconexão entre os conteúdos que são lidos de um lado e do outro, embora, claro, a gente tenha que fomentar a leitura do que quer que seja. Por conta da situação econômica do país, o Brasil acaba primeiro, que foi bastante curioso, desde 2019 houve uma queda no número de leitores. Em 2019, a queda no número de leitores foi principalmente nas classes A e B. E por quê? Porque as pessoas das classes A e B migraram para redes sociais ou serviços de streaming, que tem tirado muito tempo da leitura. Por quê? Porque o brasileiro não tem o hábito da leitura como lazer. Então, como já não há o hábito da leitura e já não é considerado lazer, outras coisas que, digamos, dão menos trabalho, como redes sociais ou streaming, serviços de streaming, como Netflix e entre outros, acabam ganhando um público. E aí, some-se a isso
a situação que se instalou na pandemia de muita gente desempregada, aumento do desemprego, né, aumento das necessidades básicas, com o preço alto dos livros, porque no Brasil, justamente por não haver o hábito da leitura, as tiragens de livros são pequenas, o que acaba encarecendo o preço dos livros. Então, é um círculo vicioso. Não há hábito da leitura, não há impressão de livros suficientes, os livros têm um valor alto, então as classes menos favorecidas acabam não tendo acesso à literatura como todo, né? O número de leitores no Brasil caiu bastante e, obviamente, caiu mais entre as classes mais pobres. Um outro dado que foi bastante chamativo é que entre os jovens realmente não há o hábito da leitura, pouquíssimos dizem que gostam de ler e a maioria diz que lê porque é obrigado. Então isso já é dado suficiente para mostrar, né, estão todas as porcentagens, os estudos, mas que mostram que realmente não há nem o hábito, nem o incentivo. Então talvez, eu fiquei pensando aqui, inclusive porque há uma gama de leitores grande entre os jovens, que eu achei até interessante, entre 11 e 13 anos. E recentemente eu tenho sobrinhos que estão nessa faixa etária, talvez um pouquinho mais velhos, e um deles gosta bastante de ler. E eu estive numa livraria e eu percebi que tem uma gama enorme de livros dedicados a esse público infanto-juvenil. A própria Bienal do Livro aqui em São Paulo fez teve uma grande exposição para livros infanto-juvenis e tem uns títulos muito bacanas. Fico pensando e eu fico vendo como ainda em algumas coisas, por exemplo, vestibular, a gente ainda não tem listas de leitura totalmente atualizadas ou que sejam mais condizentes com a realidade. E claro que para a juventude, se a gente for passar textos clássicos, veja que se eles já têm dificuldades em interpretação de texto, talvez eles não tenham nem interesse nesse tipo de leitura. Então realmente acaba se tornando cansativo, e os brasileiros são dos que têm um índice de início de livro e não término. Então isso já é um alerta vermelho aí na questão de literatura. Nosso ensino obrigatório, ele foi implantado há, vamos dizer assim, sei lá, 20 anos, 30 anos, é uma coisa relativamente recente. E se a gente for pensar nisso, desde então, a gente também foi a época que coincidiu com as mídias digitais, que começaram a ser popularizados os vídeos e afins. E aí o que acontece? Nós não tivemos esse espaço para fazer o reforço e tornar o hábito da leitura, porque as pessoas já preferiram ir direto para esse tipo de mídia. E aí se perdeu. Houve esse gap e se perdeu aí essa faixa de tempo que nós teríamos para estabelecer o hábito da leitura aqui na população. Eu sempre gostei de ler muito, eu acho que tem excelentes títulos, mas eu também acho que tem muitos títulos que eu vejo nas listas dos mais vendidos, são os títulos que são de mais chamariz, aqueles de ganhar dinheiro, de fórmulas mágicas, ou alguns livros de autoajuda que a gente percebe que são as cópias de outro. Eu me lembro até de um filme que eu assisti que era... havia uma competição entre duas revistas e uma dizia quais são os 10 segredos mais importantes para fazer alguma coisa, e a outra trazia quais são os 11 segredos para você fazer aquela mesma coisa mais importante. E se você parar para olhar numa livraria, você vai encontrar muitos títulos nesse sentido, que não necessariamente vão trazer esse resultado que você imagina. Há uma grande oportunidade, há excelentes autores brasileiros premiados no exterior, muita literatura de qualidade sendo feita, tem inúmeros autores despontando por aí, ganhando muitos prêmios. Uma outra coisa que chama atenção também, então, que eu digo, os professores têm um papel primordial, fundamental, no desenvolvimento do hábito da leitura com as crianças, mas também não adianta os pais quererem que os filhos leiam se eles estão o tempo inteiro no celular, por exemplo, né? A gente tem que dar o exemplo como pais, não tem como não fazer isso, pelo menos esse é o meu ponto de vista, né? A gente tem que tentar dar o exemplo o máximo possível e incentivá-los a fazer aquilo que
que nós consideramos mais saudável e mais adequado. Eu tenho o hábito da leitura, como eu falei, eu parei durante um bom tempo de ler, mas agora eu tenho retornado, vou inclusive deixar alguns dos títulos que eu tenho lido ultimamente publicados no perfil do Instagram, mas eu acho que temos um excelente caminho ainda aberto para o desenvolvimento. Tem livrarias incríveis ainda com a saída das grandes redes. A gente tem muitas que foram embora, a gente tem pequenos espaços que foram muito bem aproveitados e que têm excelentes títulos. Então a gente não pode perder isso de vista também. E a gente tem também muitos sebos muito interessantes, onde dá para adquirir muitos livros com preço baixo, inclusive online. Fica aqui a minha dica e meu incentivo para que todos pelo menos tentem ler um livro a cada 3 meses. Acho que abre a cabeça, nos dá outras perspectivas, nos traz questionamentos e, em última instância, nos traz desenvolvimento. Se não for profissional, com certeza vai ser pessoal.